A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Voltamos a falar ao vivo aqui da nossa cidade de Varginha, Minas Gerais. Estamos no nosso curso de teologia, nível básico. São 6 livros, nós estamos no 6º livro. E a matéria agora é chamada Introdução Bíblica 6. Estamos falando das epístolas paulinas, que são 13. Lembra que eu ensinei? Rococó, Geficol, T5 mais Filemon. Neste bloco do 6º período, do 6º livro, começamos por Gálatas e vamos até Filemon. No anterior, falamos de 3, Romanos, Coríntios. Já falamos de Gálatas, agora é chegada a hora de Efésios. Antes falamos do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, não é isso? Com o nosso símbolo da Menorá, e nosso seminário desde 1992 aqui na região, pregando e ensinando a Palavra de Deus. Estamos estudando e continuamos estudando. Convidamos você também a estudar. Se quiser fazer o nosso curso, olha aí na descrição do vídeo. Vamos falar então de Efésios. Efésios é uma carta interessante, né? Uma carta chamada circular, que Paulo mandou para que circulasse entre as igrejas. Paulo escreveu essa carta por quê? 2 perigos ameaçavam a igreja de Éfeso. A tentação de descer ao nível pagão e a falta de unidade entre o judeu e o gentio. Para enfrentar o primeiro perigo, Paulo contrasta a santidade da vocação cristã deles com a sua condição anterior pecaminosa e pagã. Paulo guarda-se contra o segundo perigo, apresenta o Senhor Jesus fazendo paz entre o judeu e o gentio pelo sangue da cruz, e os dois criando um novo corpo. Essa carta é uma das cartas chamada carta durante a prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as cartas de primeira prisão de Paulo em Roma, quando ficou 2 anos. O tema dessa carta, Romanos, é a primeira carta de doutrina, estabelece a verdadeira relação do cristão em Cristo. Efésios é o 40º, Romanos, no caso aqui não, nós estamos falando de Efésios, né? Ele fala então dessa verdadeira relação com Cristo. Efésios é o 49º livro da Bíblia, são 6 capítulos, 155 versículos, uma pergunta, 146 versículos de história, um versículo de profecia cumprida e 8 versículos de profecias não cumpridas. A palavrinha que mais aparece aqui, desse tanto de palavras de Efésios, né? Efésios, nós temos aqui, ele tem 2.783 palavras, com 15.407 letras. As palavras que mais aparecem em Efésios são Cristo, 46 vezes, Deus, 41, Senhor, 26, Jesus, 20, Espírito, 15 vezes, Graça, 14, Amor e Corpo, 13, Santos, 11, Igreja, 10. Paramos por aqui. E essa carta aos Efésios, ela é muito interessante porque Paulo está referindo a uma grande cidade da Ásia Menor, a segunda maior cidade do Império Romano. A cidade de Éfeso era a cidade marítima da Ásia Menor. Ela era a capital da Jônia, situada entre Esmirna e Mileto. A palavra Éfeso ocorre 15 vezes no Novo Testamento. Em Atos, várias vezes, em 1 Coríntios, em Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Apocalipse. Inclusive, é uma das 7 cartas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A cidade tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Ártemis, chamada no grego, pelo romano de Diana, Diana dos Efésios, né? Esse templo ele tinha 3.500 metros quadrados, 100 colunas, cada uma com 18 metros de altura. Foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade passou para o controle romano no ano 129 da era antes de Cristo. Ela foi a segunda maior cidade do Império. Chegou a ter 250 mil habitantes. Só perdia para Roma, que era a capital. Ela foi construída no século X antes de Cristo. Ficava na foz do rio Caíster, no mar Egeu. Era uma das 12 cidades da Liga Jônica. Tinha muita escola de filósofos. Inclusive, Paulo pregou lá 3 anos, né? Na escola de Tirano e artes. Ela pertencia à província da Lídia. Havia também uma coisa importante lá naquela época, era um anfiteatro para 25 mil pessoas, talvez seja o segundo maior, só perdia para o Coliseu Romano. 25 mil pessoas. Ela foi a capital da província da Ásia desde o ano 133 a.C.
O maior centro, diz Estrabão era um geógrafo naquela época, nasceu no ano 64 a.C. e morreu no ano 25 da era cristã. Diz ele que essa cidade era o maior centro comercial do mundo. É como se fosse hoje, vamos pensar em uma Nova York hoje em dia, né? Com Wall Street. Era uma das 7 maravilhas do mundo, já falei, né? João pastoreou nessa cidade, Priscila e Áquila passaram por lá também, Apolo andou pregando por lá, Paulo também esteve por lá, né? E a doutrina dela, algumas citações são feitas do Velho Testamento em Efésios, né? Como a cidade estava dominada por romanos, então Paulo procura falar muito aqui do poder, né? Fala de poderios, de príncipes, de exércitos espirituais da maldades, e no final ele coloca lá a armadura do crente, né? Mostrando que faz uma alusão a diversos, ele cita principalmente 2 livros do Velho Testamento. Paulo cita muito em Efésios, Salmos e Isaías. Ele faz alusão a diversos textos de Salmo e de Isaías, lembrando seus leitores que eles estão em Cristo, são aliados do Rei do universo, do ungido de Deus, que terão vitória, né? Cristo não só derrotou os tais inimigos, como era um rei vitorioso, também como vitorioso dava dádivas aos seus súditos, concedeu dons, né, capazes de manter a unidade e proteger do perigo constante. Então, em Efésios, nós encontramos principalmente citações do livro de Isaías e do livro de Salmos. Vários, Salmo 68, Salmo 4, Salmo 8, e também cita até Gênesis, né? É provável que Paulo tenha explorado temas também de Gênesis, porque ele mostra aos leitores que Deus está atuando no processo de restauração da sua criação, a unidade original, uma unidade de paz entre os povos e entre toda a humanidade e seu Criador. E de igual modo, Isaías 57, que ele também utiliza, é uma referência futura de paz entre as nações e entre Israel e Deus. Quando Paulo não apenas fala da paz entre os judeus e gentios, mas em seguida descreve a união desses povos em Cristo, como cumprimento da intenção de Deus em criar um novo homem. Então, essas são as citações do Velho Testamento na carta paulina de Efésios. Essas considerações são importantes e úteis para nos alertar que a teologia de Efésios não é compreendida só no Antigo Testamento, né? Mas também, principalmente, no triunfo de Jesus Cristo sobre a sua igreja na época, né? Ela foi escrita da prisão, não é isso? Outra coisa interessante é que ele coloca aqui, então, uma grande exposição de doutrina fundamental, considerada a carta circular, por isso, circular entre todos, né? Ela é chamada de a epístola do terceiro céu. Paulo se eleva das profundezas da ruína até as alturas da redenção e os Alpes do Novo Testamento, porque aqui nos ordena que Deus nos ordena que subamos passo a passo até alcançarmos o ponto mais elevado na própria presença de Deus. A Epístola de Efésios é uma grande exposição de uma doutrina fundamental da pregação de Paulo, que é a unidade de todo o universo em Cristo, a unidade do judeu e do gentio no seu corpo e o propósito de Deus nesse corpo, para o tempo presente e para a eternidade. Tem 2 seções nessa epístola, a doutrinária do capítulo 1 ao 3 e a prática do capítulo 4 ao 6. Na primeira ele expõe a grandeza e a glória da vocação cristã e na segunda a conduta santa para essa vocação. Ele apresenta o quadro da igreja como um só corpo predestinado desde a eternidade a unir o judeu e o gentio. E o tema então resumindo é a igreja escolhida, redimida e unida em Cristo, de sorte que a igreja deve andar em unidade, em novidade de vida, e na força do Senhor, e na armadura do seu Deus. Ela foi escrita da prisão, né? Tíquico que levou, aliás, Tíquico é mencionado aqui, né? Tíquico e Trófimo, lá em 2 Timóteo, está dizendo que Tíquico era de Éfeso. E Atos 21, 29 diz que Trófimo veio de lá. Ele cita 2 pessoas aí. O conteúdo dela, então, a vocação da igreja, a conduta da igreja, a tríplice fonte da nossa salvação, que é predestinada pelo Pai, na redenção do Filho e no selo do Espírito Santo, a tríplice manifestação do poder de Deus em relação a Cristo, em relação aos indivíduos, em relação à humanidade, e a prática da conduta da igreja nos 3 fatos referentes à união, né? A união. A igreja se une. O método da união, as qualidades da união e a descrição da união. Cristo comparando a igreja com a noiva. E Dr. Riley aponta 3 características da conduta do crente, sugerida pela tríplice menção da palavra andar. Andar em amor, andar na luz e andar com prudência. Tem exortação à família,
e depois uma tríplice expressão da vida espiritual, que é o poder, a oração e a paz. Então, nós falamos aqui de Efésios, que é essa carta, uma das 4 cartas escritas da prisão, escrita pelo grande apóstolo Paulo, lembrando que as cartas paulinas representam 25% do conteúdo do Novo Testamento. Vamos ficando por aqui, voltamos com a próxima carta. Fiquem na paz, tchau, tchau.